Olá, pessoal. Vamos então para a terceira aula do módulo 2. Vamos partir para a combinação com os naipes. Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ok, vamos que vamos. Então, pessoal, como a gente está abordando agora o conceito dos naipes, né? Então, para vocês irem se familiarizando, né? Vou fazer aqui um panorama geral para que então você consiga abstrair mais significados das combinações. Então vamos partir de um princípio aqui da carta do cavaleiro, né? Como vocês já sabem, né? A carta do cavaleiro aqui ela possui o nove de copas representando felicidade. Pode ser infelicidade também, dependendo do contexto, tá, pessoal? Se tiver cartas negativas, a felicidade ela pode se tornar infelicidade, tá? Então a carta ela pode adquirir um significado contrário, o naipe, tá? Então lembre-se disso, tá bom? Ou poderíamos dizer com a felicidade baixa, aqui no nove de copas, cavaleiro, uma baixa felicidade. Suponhamos que sai o cavaleiro e o juntamente com a carta dos pássaros, um exemplo, né? Para uma questão amorosa. Olha, poderia ser uma felicidade duvidosa. Você lembra que a carta dos pássaros, elas tem o sete de ouros, então, é a carta segurança duvidosa, tá vendo? Mas vamos com calma que isso vai vir a fazer cada vez mais sentido para você. Tá, mas vamos lá. Suponhamos que você tira um geral para a pessoa, sai a carta do cavaleiro, que você vê que ela está em busca de algo, né? Algo que faça o coração dela feliz, algo que preencha ela de emoções aqui no Nove de Copas. Porém, essa busca de felicidade, ela está envolto de uma estratégia. Por que estratégia? Você lembra que aqui a carta de número 27, a carta da carta, ela possui o sete de espadas. Então aqui você já deduz que essa felicidade a qual o cavaleiro busca é uma felicidade estratégica, é uma felicidade planejada. Entende? Tá vendo, pessoal? O leque de informação que vai abrindo, né? O leque de informações que vai abrindo. Então, aqui podemos dizer que o cavaleiro, nessa busca dessa felicidade, ele é estratégico naquilo que ele quer. De repente, aqui ele está dentro de um âmbito de um relacionamento, ele vai ser estratégico. Ele vai usar as palavras corretas para seduzir, ele vai traçar um plano, não é mesmo? Tá vendo, pessoal, que tudo começa a fazer sentido? Lembrando que aqui temos os dois elementos, né? Vamos voltar copas, que é água aqui, né? No nove de copas, e aqui a gente tem o sete de espadas, né? Espadas, vocês lembram que é ar, ar e água. Que tipo de combinação que a gente tem? Pensem comigo, né? Ahn, o vento na água, né? A água ela vai, não que a água vai se modificar, mas ela vai de certa forma se alterar, né? Pode ser uma tromba d'água, né? Daí cabe vocês a buscar o significado de tromba d'água, né? Como eu ensinei aqui vocês, tô dando vou ensinando vocês a pescar, né? Porque vocês vão aprender mesmo quando pensarem por si mesmos. Então aqui eu tô trazendo várias nuances, várias interpretações para que você pense por si mesmo também, né? Crie suas próprias interpretações, porque é isso, pessoal. Não é receita de bolo, tá? Cartomancia não é receita de bolo. É você aprender, ver o cenário que está ali, naturalmente você sabe o que está acontecendo, sem ficar decorando significado. Por isso que eu não concordo muito com a apostila, né? Você tem que olhar naturalmente e saber o que está acontecendo, entende? Não é decorar significado, é olhar para o cenário e saber o que está rolando, entendeu? E olha que interessante, pessoal. Vamos supor que o cavaleiro, né, está buscando algo na vida de forma muito estratégica, né? Assim, é uma pessoa que domina as rédeas da vida, que é as rédeas do cavalo, né? De uma forma muito estratégica, muito bem planejada. Vamos então, pessoal, passar aqui para mais um significado que agora que o sete de espadas novamente aqui na carta da carta 27 e sete
Aqui seria os pássaros, que tem aqui o sete de ouros, né? Aqui a gente sabe que a carta do sete de espadas, um dos significados é estratégia, né? E aqui a carta dos pássaros é o sete de ouros, que é a segurança duvidosa. Opa! Imagine uma pessoa insegura diante de uma estratégia. Mas lembrando, pessoal, que a carta do sete de espadas, ela também representa trapaça, tá? Representa trapaça aqui na carta da carta de 27. O naipe de espadas aqui ele representa trapaça. Então aqui, vamos supor que sai no amor, que é a carta de número 27 e os pássaros, né? Então, no amor, você poderia ver que aquele relacionamento, ele de repente, ele está a pessoa está insegura com medo de ser passada para trás. Ou ela está com medo de ser traída, ou de certa forma a pessoa no passado a enganou, atraiu ou mentiu para ela, porque o sete de espadas aqui da carta é mentira. E aqui a carta dos pássaros, que tem o naipe de ouros, o sete de ouros, é a carta da segurança duvidosa. E daí, pessoal, como a gente já estudou lá atrás, no módulo 1, sobre o significado de cada carta sem os naipes, então aqui você, né, volta às aulas para você interpretar melhor. Que eu poderia falar o seguinte, ó, os pássaros eles podem pegar a carta, né? Então pode ser uma notícia que pode vir a chegar. Também você pode somar com isso aqui, entende? Mas aqui, a proposta do curso, a gente não vai entrar muito na simbologia da carta, a não ser os naipes, tá? Porque a gente já abordou isso lá atrás, tá? Então, caso fique um pouco confuso aqui, volte lá atrás, reestude, volte aqui no módulo 2 para que isso faça mais sentido para você, tá ok? Tá, vamos lá. Aqui a carta de ouros, né? Ouros, vocês lembram que é terra, né? E espadas aqui na carta, né, de 27, espadas, ele representa o ar, terra e ar, né? Terra e ar poderia ser o quê? Poderia ser furacão, né? Poderia ser um vendaval que está na vida da pessoa. Esse vendaval deve ter um significado mais simbólico, né? Poderia ser que a vida da pessoa ela está virada de ponta cabeça, né? Caberia várias interpretações, pessoal. Tá vendo que cada vez vai fazendo mais sentido, né? E cada vez isso vai ficando mais claro para vocês, né? Como que é bonito, né? E gostoso de interpretar. Por isso que as pessoas acabam não aprendendo quando é só decorar significado, etc. Aqui a gente está meio que fazendo uma brincadeira com as cartas. Brincadeira no sentido, assim, de interpretar cenários, né? Então fica muito mais fácil, né? É uma forma de vocês pensarem por si só. Veja aqui novamente, pessoal, aqui em questão dos naipes, aqui temos o rei de copas aqui na carta da casa, né? O rei de copas, como vocês lembram, né? Pode ser o pai de família, o avô, um homem sensível, conselheiro. E aqui temos um as de ouros, né? Que é algo valioso, né? Uma oportunidade valiosa, de repente, né? E aqui temos um 10 de espadas, né? Que seria a carta da lucidez ou a carta do fim de ciclo. Então aqui a gente sabe que cava- o, o rei de copas aqui, ele está virando uma decisão valiosa, né? E ele está extremamente lúcido sobre isso, né? E ele vai ter que romper um ciclo de vida, né? Aqui poderia ser vários cenários, né? Seja no amor, né? De repente, a pessoa, de repente, aqui preferiu ver a oportunidade de terminar essa relação, para ela teria mais valor aqui, de repente, que ela prefere se dar mais valor aqui, né? Juntamente com o Rei de Copas e o As de Ouros aqui nessa carta, né? A pessoa quer se valorizar mais. Então aqui ela quer findar essa relação, ela tá lúcida, né? 10 de espadas. Tá vendo, pessoal, como fazendo cada vez mais sentido? E aqui a gente pode combinar elemento, né? Aqui a gente tem o Rei de Copas, que é o elemento água, né? Se vocês lembram que Copas é água.
Aqui temos o navio, o sete de espadas, que seria ar, né? E aqui a gente tem ouros, terra, né? Então aqui a gente poderia ter uma combinação ar e água, né? Poderíamos entender como tempestade, né? Tromba d'água. E aqui ouros, terra, né? Terra e água, pode apresentar lama, né? Uma situação que a pessoa está atolada também. Essa questão dos elementos que eu estou unindo, pessoal, eu estou trazendo significados adicionais para vocês. Não necessariamente que vocês precisam sempre usar a composição dos elementos para trazer uma interpretação. Não. Eu estou dando aqui um significado a mais adicional para vocês, tá? Para que vocês possam ir além, abstrair além dos significados convencionais, tá? Do que vocês estão acostumados a ver, para vocês enriquecerem assim a interpretação de vocês, entende? Aqui também poderia ser saudade de um antepassado que já se foi, né? Lembra que a carta do Rei de Copas, a carta do saudosismo, né? Aqui a questão de ouros, né? A questão de valor. E aqui a carta da finalização também, que é o 10 de espadas, né? A lucidez, que poderia ser saudade de alguém do passado, de repente um antepassado. Tá vendo, pessoal, que cabe várias nuances aqui. Aí vocês poderiam interpretar também os significados da simbologia da carta. A casa, aqui o sol, né? O novo horizonte, aqui o navio, pode ser a saudade de alguém, um novo rumo. Teria várias interpretações, pessoal. Então vão anotando aí, né? Assista a aula também anterior que eu expliquei sobre sobre os reis, né, o que que significa cada rei, né, e volta à primeira aula também de introdução, né, dos naipes, né, se não tiver anotado, anota. É importante vocês terem, pelo menos o significado dos naipes decorado para complementar, tá, a tiragem, né, já que a proposta aqui desse módulo 2 é exclusivamente os naipes, né. Olha que interessante, pessoal. Temos aqui, aqui a gente pode deduzir que tem um casal, né? Rainha de Ouros e aqui na Carta dos Caminhos, e aqui o Rei de Copas. Aqui temos um casal, né? Que a gente poderia interpretar como um casal, né? Tá. Porém, aqui a gente tem na carta do jardim, ou carta do parque, a gente tem o oito de espadas, né? Que é a carta da corda bamba, né? A carta da areia movediça, né? É uma situação que a pessoa está se afundando, né? Então é que a gente poderia representar um casal, né? Que por mais que pareça que está feliz, existe aqui insegurança, né? Se a gente for interpretar a carta do caminho, para casa, etc., representando um romance, ok. Mas é que a gente vê que existe uma insegurança aqui no outro de espadas, da carta do jardim, entende? E aqui, pessoal, olha que interessante. Olha o jeito que a carta saiu. Aqui a carta do Rei de Copas da casa. Tá vendo que ele está olhando para um outro ângulo, diferente da Rainha de Ouros aqui, da carta dos caminhos. Tá vendo que estão de costas um para o outro? Agora imagine se a rainha tivesse aqui no lugar do cavaleiro, né? Eles no lugar do Rei de Copas, né? Eles iriam estar se olhando entre si. Aqui eles estão de costas um para o outro. Pega essa aqui, pessoal. Olha só. Olha a direção que a carta da rainha que saiu. Ó, ela está olhando para um lado e o rei de copas está olhando para outro lado. Imagina, um casal está olhando para uma direção, o outro está olhando para outra. Imagine como que, que é uma relação que estão distante um do outro, tá vendo? E olha que interessante, pessoal, que vale ressaltar. Olha que pelo menos nesse naipe aqui que eu tenho, ela olha para um espelho, né? Então, a mulher é muito vaidosa, muito cheia de si mesmo, né? Se preocupa apenas com si, com as coisas materiais. Já o Rei de Copas, ele está olhando para o futuro, né? A direção que ele está olhando, né? E vendo aqui a insegurança dessa relação,
que seria que, podemos dizer assim, aqui no, na carta do Jardim, o Oito de Espadas, né? Ele está olhando para a insegurança desse relacionamento. Tá vendo, pessoal, que interpretações valiosas essas? Interpretação valiosa, né? Tá vendo, pessoal? Não é todo dia que vocês encontram essas informações. Então, valorizem e use com segurança para enriquecer o repertório de vocês, para vocês, de repente, aumentarem a consulta de vocês, né? Porque quanto mais assertivo é um cartomante, como que você conhece um bom cartomante? Quando ele passa a acertar. É isso mesmo, quando ele passa a acertar, né? Acertar mais, né? Logicamente que você já acerta, né? Que já joga, mas você passa a acertar mais, né? Então, quando as pessoas lhe procuram com mais frequência, né? Você consegue aumentar a sua consulta, né? Mas vamos ao que interessa aqui, pessoal. Veja aqui que interessante, galera. Veja agora que o, o rei de copas aqui da carta da casa, ele está olhando aqui para o 10 de ouros, da carta dos livros, né? E mais um pouco à frente temos aqui um 6 de espadas aqui na carta da torre. Vamos chegar num consenso aqui de interpretação, né? O rei de copas aqui ele está olhando para algo de valor, né? Esse algo de valor poderia ser um relacionamento, dependendo da tiragem? Pode ser, se você estiver perguntando para isso, pode ser, né? É algo de valor que é a longo prazo. Por que a longo prazo? Aqui é a carta dos 6 de espadas, né? É uma carta de balanceamento de ideia, uma carta de razão, é uma carta que fala de distanciamento, de distância das coisas, né? Então aqui é um planejamento, algo de valor que demanda tempo, né? E aqui vocês poderiam ir para o significado das cartas também como figuras, né? Aqui, de repente, poderia ser uma compra de uma casa, por que não? A carta da casa, o rei de copas, o dinheiro, né? Aqui o contrato dos livros, né? Aqui a própria casa, olha só, a própria casa, né? Poderia ser uma casa distante aqui com 6 de espadas. Tá vendo, pessoal? Dá para tirar várias interpretações, mas aqui não necessariamente é só isso, né? Vocês poderiam interpretar de várias formas, né? Essa tiragem, entende? Aqui também poderia ser informações valiosas, né, que o livro traz aqui, que ele está buscando, poderia ser um casamento também, por que não, né? O 10 de ouros aqui dos livros, né, representa riqueza, né, também, recompensas também, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar dando seguimento. Se vocês quiserem usar os elementos também, né? Aqui o ar, a terra, né? A água aqui do rei de copas, né? Então, vamos usando as interpretações que vai enriquecer muito, pessoal, o repertório de vocês, tá? Eu usei bastante aqui, né, a carta do rei de copas como exemplo, né? Aqui novamente a carta da casa. Vamos observar, pessoal. Aqui temos o rei de copas, né? Novamente aqui um homem, né? Pajem de espadas e aqui um 6 de espadas. Vocês perceberam o seguinte, é que a gente tem um rei de copas, água, aqui a gente tem um pajem de espadas, e aqui a gente tem um 6 de espadas. Opa, ó uma pista aí, pessoal. Aqui temos um excesso da razão. Vocês lembram que a carta de espadas, elas representam razão? Aqui temos um pajem e temos um 6 de espadas, né? Então aqui a gente tem um excesso de racionalidade, né? Aqui a gente tem pode ser discussão também, dependendo do contexto, mas aqui a gente já vê que a razão impera,
nesse caso aqui, entende? Aqui é uma emoção um pouco mais diminuída, né? Aqui, pessoal, caberia várias interpretações, né? Aqui poderia ser duas pessoas, né? Dois homens aqui, né? Se reunindo em um evento de cidade aqui, ó, a torre e os seis de espadas, né? Ou em um local distante. Poderia caber várias interpretações, né? Então, eu vou deixar vocês também imaginando aí, né? Sobre o cenário. Aqui poderia ser um pai, de repente, punindo o filho, né? Por ele ser bem travesso. Lembra que um dos significados do pajem de espadas aqui na carta da criança, travessura, né? Seria também mentira, né? Entende? De repente, que um pai querendo privar o filho da sociedade, de certa forma, por um tempo, por punição, né? A carta de isolamento aqui, né? No seis de espadas. Tá vendo, pessoal, que cabe várias interpretações? E o bonito é que cada vez vai fazendo mais sentido, né? Que vocês irem assistindo às aulas, fazendo as anotações, fazendo os exercícios também, né? Ó, agora aqui é um ponto interessante, pessoal. Veja bem.